Nós vamos, queridos, meditar no texto da palavra de Deus em Marcos, capítulo 7, verso 24 ao verso 30. Para facilitar também para os nossos visitantes, ou para aquele que tem pouco manuseio da Bíblia, que está sendo projetado no slide, também é referência. Meus irmãos, eu dou uma orientação para você durante a semana. Você já sabe qual texto que eu vou pregar, prego em sequência. Leia o texto, ora, pede a Deus para abençoar você, falar o seu coração. Semana que vem nós já vamos falar sobre a segunda multiplicação, a cura de um surdo e gago. Então você ora, coloca diante de Deus, pede, vai ruminando a palavra para você chegar aqui e ser ainda mais abençoado com a exposição dela, tá? Nós vamos falar sobre a libertação da filha de uma mulher chamada aqui no Evangelho de Marcos de mulher Cirofenícia, ou no Evangelho de Mateus de uma mulher cananeia. Os milagres que o Senhor Jesus realizou eram todos eles sinais que apontavam para a identidade dele como Messias, mas também eram demonstrações de compaixão e misericórdia com o sofrimento das pessoas. De todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, apenas dois têm uma característica especial, estão numa categoria especial. Foram os milagres que Jesus realizou à distância, certo? Ele não estava no local da pessoa enferma, mas ele dá uma palavra ou ele manifesta o seu poder, e a pessoa que estava a quilômetros de distância dele é curada. Dentre esses dois, o milagre que o Senhor Jesus realizou na filhinha dessa mulher que nós vamos ler agora é ainda mais especial, e durante a mensagem eu queria que você percebesse isso. Por quê? E nós vamos aprofundar aqui nossa consciência nesse texto, nosso entendimento nesse texto aqui do Evangelho de Marcos 7, verso 24 ao verso 30. Acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, ou espírito maligno, ou demônio, tá? São mesmas palavras para um ente só, tá? Palavras diferentes para um ente só, para o mesmo ente. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A ideia do texto aqui, que foi escrito pelos apóstolos, não foi escrito por Marcos, achou a menina atirada, prostrada, jogada sobre a cama, pois o demônio já tinha deixado essa criança. Comigo, ainda no versículo 28, essa resposta da mulher que foi toda ali o propósito desse texto, a resposta dessa mulher. Marcos destaca a resposta dessa mulher, e que abre as portas para o milagre, para que a sua filha recebesse o milagre. E outra versão, o verso 28 diz assim: ela respondeu: isso é verdade, Senhor, contudo, mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as sobras das crianças. Gostei muito dessa versão por causa dessa palavra, sobras. Na nossa versão é migalhas, e outras versões falam ainda mais forte, restos das crianças que estão comendo sobre a mesa. Feche seus olhos, vou pedir ao Senhor mais uma vez para abençoar a nossa vida. Senhor, o fruto do penoso trabalho da sua alma na cruz tem que ser produzido na nossa vida, meu Deus. Nós temos que dar a Ti essa colheita espiritual de frutos de transformação, frutos de conversão, frutos de maturidade, frutos, ó Deus e Pai, de quebrantamento. Ó Deus, que o fruto do penoso trabalho da alma do Seu Filho na cruz seja colhido na minha vida e na vida da igreja aqui reunida.
Mas nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração é estéril, nosso coração não produz nada de bom, somente aquilo que é mal. Por isso, ó Deus, abençoa, derrama sobre nós do Espírito Santo, para que nós tenhamos entendimento, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos, ó Deus e Pai, discernimento dessa palavra para a nossa vida. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa, quebranta, aplica, nos edifica espiritualmente. Ó Deus, nos guia toda a verdade a partir desse texto. E, ó Deus, enriquece o nosso conhecimento do seu Filho amado Jesus. É a nossa oração. No nome dele nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vimos domingo passado que o Senhor Jesus foi abordado pela liderança dos judeus para uma discussão acerca da tradição judaica, de uma questão da tradição judaica. A partir desse momento, desse conflito, Jesus toca numa área que era muito mais problemática. Eles estavam preocupando com tradição e rituais, mas Jesus estava ali desnudando o coração hipócrita daquele povo. Jesus aproveita, e eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer. Jesus aproveita desse conflito para revogar uma lei do Antigo Testamento que regulava aquilo que o judeu podia comer ou não podia comer, que era apenas um símbolo da divisão que havia entre judeus e os povos de outras nações. Então eles não podiam comer certo tipo de alimentos, dentre esses mais conhecidos, carne de porco. Jesus então considera puros, apropriados, sem restrição, para comer, mas sem nenhuma preocupação de consciência, por estar desagradando a Deus devido à lei de Moisés, todo tipo de alimento. Jesus aqui demonstra a autoridade dele sobre as tradições dos homens, e Jesus demonstra a autoridade dele até sobre a lei de Deus, por seu próprio Deus. Agora ele revoga essa lei e passa a valer agora as leis da nova aliança a partir de Jesus. É nesse sentido que nós entendemos que algumas leis do Antigo Testamento, apesar de continuar sendo a palavra de Deus, já caducaram em Jesus, já não tem mais função em Jesus, era apenas por um tempo, apenas por um momento. Essas leis caducaram, se cumpriram em Jesus, dentre elas a lei de comer, de restrição de algum alimento, como era para os judeus. Depois Marcos vai narrar esse exorcismo, essa expulsão de demônio, e como disse, de todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, 2 é a distância. Desses 2, a distância dessa mulher, a filha dessa mulher que recebeu essa libertação, é mais especial porque foi o único milagre que Jesus realizou totalmente fora da terra de Israel. Ele teve em lugares da terra de Israel que tinha bastante habitação de gentios, de povos de outras nações. Mas o único momento que ele sai fora dos limites da terra de Israel é nesse momento. E ele atende uma mulher gentia, como diz aí no versículo, ela era grega, em outras versões é sinônimo de pagã, era uma gentia pagã, e Jesus atende essa mulher e liberta a sua filha. Então essa mulher e a sua filha são as primeiras gentias, ou seja, povos de outras nações, atendidos pelo Senhor Jesus no seu ministério fora da terra de Israel. Muitos foram curados na própria terra de Israel. Samaritanos foram curados na terra de Israel. Aquele servo do centurião que estava enfermo, o centurião que chega para Jesus, e os judeus chegam para Jesus também junto com o centurião e intercede, diz o seguinte: ele é merecedor dessa graça, porque ele nos ajudou a construir uma sinagoga. Aquele homem era gentio, ele era um romano, mas ele estava dentro da terra de Israel, na cidade de Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus. Aqui não. Jesus está, então, fora da terra de Israel. A única vez que mostra no Novo Testamento que Jesus sai para fora, passa das fronteiras da terra de Israel, é nesse momento que ele está em Tiro e Sidom, no local pagão. Ele atende uma mulher gentia e liberta a filha dessa mulher. São as 2 primeiras pessoas, então, gentias, atendidas pelo Senhor Jesus fora da terra de Israel. Então Marcos usa, queridos, o exemplo de fé dessa mulher para demonstrar a fé que nós devemos ter, porque também nós somos como essa mulher. Nós não somos judeus, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus quando ele foi pregado entre as nações. O Senhor Jesus envia a igreja se espalha entre as nações pregando o Evangelho. Então povos de outras nações que não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro passaram a crer também.
Da mesma forma que aqueles judeus que creram, aquele remanescente fiel que formou ali a igreja do Senhor Jesus creu, esses outros povos também creriam. Gente de todas as nações passaram a crer. Marcos usa o exemplo de fé dessa mulher para que iluminasse e nos orientasse como nós também devemos crer. Ela nos orienta, como era uma mulher de outro povo que não era o povo judeu, a como deve ser a nossa fé, a minha fé e a sua fé. E interessante que no Evangelho de Mateus, você vai ver que está aí, debaixo do título do texto que você leu, está lá Mateus capítulo 15, que é a referência do outro Evangelho, do primeiro Evangelho. Jesus, ele elogia a fé dessa mulher. Ele disse assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça a você como você quer. Então essa primeira fase, essa primeira parte, essa exclamação, esse elogio da fé que Jesus faz acerca dessa mulher, da fé que essa mulher está expressando, é que dá esse exemplo para nós. Nós devemos ter a mesma fé também. Então ela não apenas recebeu cura, ela não apenas recebeu um milagre, ela creu realmente em Jesus Cristo como seu Salvador, e através da sua fé, a sua filha foi abençoada com poder manifestado e expulsando aquele demônio que estava agindo na vida dessa menina. E a pergunta mais simples é: o que Jesus viu na fé dessa mulher? E que ele elogiou, que ele engrandeceu, enalteceu a fé dessa mulher. E por que ela serve de exemplo para nós? E eu queria então trabalhar com vocês aí três razões. A primeira razão está aí no versículo 24. Versículo 24 e o próximo versículo, versículo 26. Olha comigo. Primeira razão, que a fé dessa mulher floresceu em meio ao paganismo. A fé dessa mulher floresceu em meio ao paganismo. Olha o versículo 24: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. O versículo 26 diz o seguinte: esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, ou seja, ela não fazia parte do povo de Israel, do povo judeu, o povo da aliança. Ela morava num local pagão e ela tinha uma vida pagã. Ela tinha uma identidade pagã de um povo que não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Tiro e Sidom foram duas grandes cidades do mundo antigo, conhecidas por serem cidades de comércio. Eram cidades de litoral. Então, como eram cidades de litoral, eles faziam muito comércio no mar, viagens de barco, comércios com outras nações que atravessavam o mar Mediterrâneo para negociar com Tiro e Sidom. E cidade litoral já não é de agora, já é desde antigamente, tem muita propensão para imoralidade. Tiro e Sidom era conhecido também por ser uma cidade imoral, e mais por ser conhecido como uma cidade idólatra. Foi de Tiro e Sidom que se levantou a rainha Jezabel, e foi em Tiro e Sidom que tinha um principal santuário a uma entidade, um ídolo chamado Esbum. Esbum é uma entidade do mundo antigo para a cura das pessoas. Quem estava enfermo procurava essa entidade para pedir cura, para solicitar que fosse curado. Era um ídolo chamado Esbum, e essa entidade tinha o seu principal santuário na cidade de Tiro, não em Sidom, mas na cidade de Tiro. Quando você vai ler os profetas do Antigo Testamento, você vai ver quantas e quantas profecias nós temos acerca dessas cidades, denunciando a imoralidade dessas cidades, denunciando a idolatria dessas cidades, denunciando o paganismo dessa cidade, e mais, denunciando aquelas pessoas que saíam dessa cidade, como era Jezabel, para levar isso para o povo de Deus. Como se não bastasse ser nações, cidades, povos que não temiam Deus vivo e verdadeiro, eles exerciam influência no povo de Deus. Na época do profeta Elias, a rainha Jezabel já tinha levado boa parte do povo de Israel a idolatrar Baal, e Jezabel saiu dessas cidades pagãs, imorais, idólatras. Aqui o Senhor Jesus pisa, aqui ele encontra essa mulher, e nesse ambiente pagão
E nessa vida criada no meio de toda idolatria, imoralidade, brota a verdadeira fé, e que leva essa mulher então a ser atendida pelo Senhor Jesus e ao testemunho bíblico a ser salva eternamente dos seus pecados, porque ela exerceu fé verdadeira. Jesus elogiou a fé dessa mulher. Sabe o que me leva a entender, povo de Deus? Certo? Depois nós vamos ver o que isso está aqui no texto, mas me leva a entender que nenhum contexto onde uma pessoa é criada, nenhum contexto onde uma pessoa foi habituada a viver, seja um contexto menor de uma família, seja um contexto maior de uma cidade, ou um contexto maior ainda de uma nação como é o nosso Brasil, nenhum contexto pagão, imoral, dominado pelo reino de Satanás é capaz de impedir quando a verdadeira fé brota no coração de uma pessoa. Eu já preguei essa verdade aqui usando o texto do Evangelho de Mateus, então eu não vou demorar nessa verdade, mas vou reprisar ela com você. Quando nós olhamos para aquilo que essa mulher viveu, ela estava num local desse, numa cultura totalmente impregnada de sujeira, imoralidade, mentira, idolatria, e essa mulher creu verdadeiramente em Jesus. Você pode crer no seu esposo que é sem Jesus. Você pode crer no seu parente que está sem Jesus e vivendo em imoralidade. Você pode crer nos seus filhos que estão vivendo uma imoralidade, distanciados de Deus. Você pode crer na conversão de pessoas completamente atoladas no mundanismo. Você pode crer na conversão e na salvação de pessoas completamente cegas, atadas e escravizadas debaixo da idolatria e debaixo da ação de Satanás. Você sabe que quando o Senhor tem para fazer a obra na vida de uma pessoa, Ele faz. Essa mulher estava no local, essa mulher vivia numa cultura pagã, idólatra, imunda, cheia de pecados contra Deus, que os profetas faziam de tudo para poder denunciar, mas ali a fé brotou, e a fé foi verdadeira no coração dessa mulher. Qual é o impedimento que você acha para Deus não agir na vida de uma pessoa? Pastor, essa pessoa foi criada numa religião desde a infância. Essa mulher também foi. Essa mulher também desde a infância, não sabemos quantos anos ela tinha no momento ali quando ela se encontrou com Jesus, mas essa era a cultura das cidades. A cultura das cidades era adorar falsos deuses. A cultura das cidades era oferecer sacrifícios a ídolos mentirosos, ídolos falsos. Qual que é o impedimento que você coloca para a salvação de alguém amado por você, querido por você? Talvez seja os vícios que ela está vivendo. Às vezes seja o pecado que ela está, a vida pecaminosa que ela está se enveredando. E você fala, não é impossível. Não é impossível, querido. Não há impossíveis para Deus. Deus é Deus. E não há impossíveis para Deus quando Ele quer salvar alguém. Seja ele religioso, como era Saulo de Tarso, seja ele imoral, como essa mulher cananeia. Quando o Senhor tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele faz. Todas as barreiras caem por terra, porque agindo Ele, quem impedirá? Ou quem impedirá? É um vício, é uma droga, é a prostituição, é a cegueira de uma falsa religião, é a dureza do coração. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nada impede o agir da graça de Deus. É nós que não cremos, é nós que não buscamos o poder de Deus para agir na vida das pessoas que nós amamos, para que elas sejam de Jesus, creiam em Jesus e andem com Jesus. Quem ora comigo toda sexta-feira aqui sabe, eu oro pelo meu pai toda sexta-feira, literalmente. Eu acho que eu nunca fiz uma oração aqui específica para outra coisa a não ser o meu pai. Fiz outras orações com os outros irmãos que oram, nós oramos juntos em duplas, mas quando eu peço oração, eu só peço pela salvação dele, porque humanamente falando, meus irmãos, é só o Senhor para agir na vida daquele homem. É um homem trabalhador, muito honesto, mas criado num contexto de paganismo, criado num contexto de falsa religião, de dureza de coração, até mesmo de resistência contra andar com Deus. Então eu sei que só o Senhor pode agir na vida dele, pode libertá-lo, e pode tirar essas vendas, e pode iluminar seus olhos para ele conhecer Jesus.
E eu sei que o dia que ele se converter verdadeiramente, ele vai ser uma arma poderosa nas mãos de Deus. Está gravando isso aqui, e eu peço ao Senhor que atenda as nossas orações, a oração da minha família pela vida dele, porque eu quero ver um dia ele dando testemunho e pregando a palavra, porque eu sei que todo o contexto de vida que ele viveu, redimido pelo sangue do Cordeiro, e usado isso como exemplo na pregação da palavra, meu irmão, o que vai produzir de poder, de autoridade, não tem brincadeira, porque o Senhor resgatou a vida dele do fundo do poço, das garras do inimigo, e fez dele um homem de Deus, um homem de Deus. E assim também ele faz na sua vida, assim ele faz na vida dos seus filhos, assim ele vai fazer na vida dos seus parentes, assim ele vai fazer na vida do seu cônjuge. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Quando a graça dele se manifesta, nada pode impedir a graça do Senhor, seja um contexto, seja uma vida, ou seja uma prisão do diabo contra uma pessoa. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Não precisa abrir agora, tá? Eu vou pedir para você abrir um outro texto comigo daqui a pouquinho. Eu peço todo mundo para abrir, mas eu queria só focar com você, pelo menos nesse ponto doutrinário, tá? Nossa pregação também tem que ter um ponto doutrinário. E o ponto doutrinário aqui no texto, o ponto doutrinário aqui no texto, que para nós às vezes é tão comum, mas não era comum na época que foi escrito o Novo Testamento, era de crer ou de acreditar que povos de outras nações creriam no mesmo Deus. Os judeus nunca, eles recebiam uma pessoa que queria se tornar judeu, mas jamais eles iam ao encontro de uma pessoa para que essa pessoa se convertesse e se tornasse judeus com ele. Judeu não era missionário, judeu é mais um imã, ele quer que venha até ele. A igreja é missionária, mas o judeu não acreditava que os outros povos, as outras nações creriam em Deus como eles creriam. Por isso que quando a Cornélio e toda a sua casa se converte, Pedro fica assustado. Ele diz o seguinte: olha, até mesmo as pessoas que estavam junto com ele, até mesmo aos gentios, foi dado a salvação e a fé e o derramar do Espírito Santo. Eles não criam. Para nós é muito hoje comum, porque nós somos das nações que eles achavam que nunca creriam em Deus, mas que hoje nós estamos desfrutando da graça, da presença dele, está entre nós. Louvado seja o Senhor, está entre nós. Nós o adoramos, vamos até a presença dele, estamos diante do trono da graça, porque Jesus nos deu essa oportunidade, nos deu esse privilégio, sem mérito nosso, mas por mérito dele. 3 versículos, 1 Coríntios 7, verso 19. A incircuncisão, ou seja, ser gentio, ou ser de outra nação, em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem judeu, nem povo de outra nação, gentio, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 6, verso 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E o ser nova criatura é por meio da fé verdadeira em Jesus, no seu sacrifício na cruz. Por que a fé dessa mulher foi então elogiada, engrandecida pelo Senhor Jesus? Porque a fé dessa mulher brotou no meio de um paganismo, no meio de trevas, onde ninguém achava que algo bom nasceria, mas no coração dessa mulher nasceu, e essa mulher foi um exemplo, está sendo um exemplo de fé para nós hoje. Continua comigo. Segunda razão, porque essa mulher, além de ter sua fé que brotou num ambiente pagão, no coração pagão, essa fé nasceu por meio do conhecimento de Jesus. Olha o versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa expressão, tendo ouvido a respeito dele, é o que fez toda a diferença na vida dessa mulher. A fé nasce no coração, mas o que gera a fé é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é o mais interessante? É que no Evangelho de Mateus, essa mulher vai até Jesus chamando ele de filho de Davi.
Filho de Davi era uma expressão própria dos judeus. Era uma expressão daqueles que criam que viria um rei que seria descendente de Davi para assentar-se ao trono de Davi para reinar sobre o povo de Israel. Ela vai clamando atrás de Jesus. Marcos não registra isso, porque Marcos escreve para um povo gentio, mas como Mateus escrevia para os judeus, ele nota isso. Olha, essa mulher é gentia, essa mulher é pagã, mas ela reconhece Jesus como o judeu devia reconhecer. A fé dessa mulher é verdadeira, porque tem a revelação do Jesus verdadeiro, do Salvador verdadeiro dentro do coração e da mente dela. A segunda verdade que se destaca aqui é que a fé precisa de conhecimento. Tendo ouvido acerca dele. Agora, se é a única vez que Jesus sai para fora da terra de Israel, como que essa mulher teve essa revelação acerca de Jesus? Como que essa revelação foi tão precisa, tão forte, a ponto de mover o coração dessa mulher para crer em Jesus? Eu queria que você abrisse comigo, só voltasse no capítulo 3. No capítulo 3, você vai olhar aí comigo no versículo 8. 3 do capítulo 8, só volta comigo, por favor. Como que essa mulher teve esse conhecimento? Como que essa mulher teve essa revelação acerca de Jesus? Capítulo 3, verso 8. Verso 7 fala assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para os lados do mar da Galileia, e seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Essas pessoas ouviram o que Jesus fazia, essas pessoas saíram das suas casas, vinham até onde Jesus estava. Diz o versículo 10 que eles se jogavam a Jesus, e muitos deles então voltam para as suas cidades, voltam para os seus lares, dizendo: há um homem na terra de Israel, que é o prometido dos judeus, é o chamado rei dos judeus, o filho de Davi, e esse homem tem trago esperança, esse homem tem trago solução. Então o evangelho se espalha por boca de leigos, o evangelho se espalha de forma comum, sem pregação de missionários, apenas por pessoas que foram abençoadas e que vão dizendo: eu fui abençoado, ele agiu na minha vida, o impossível aconteceu na minha família, o impossível aconteceu na vida de uma pessoa que eu levei até esse homem para ser curado. Então essas pessoas voltam para suas casas, e a palavra é semeada então abundantemente em toda aquela região. Essa mulher ouviu a respeito de Jesus, ela conheceu acerca de Jesus por meio dos testemunhos dessas pessoas, e ela creu, e então verdadeiramente nele. Olha aqui, gente, povo de Deus, eu sei que às vezes a gente fica até enfatizando uma verdade, e às vezes a gente pensa assim: é desnecessário, mas não é, nunca vai ser. Fé necessita de conhecimento. Sem fé, sem conhecimento, não haverá fé verdadeira. O que haverá é crença. No mínimo que vai acontecer é pensamento positivo. Alguma coisa boa vai acontecer na minha vida, porque eu sei e eu estou determinando que vai acontecer. Mas isso não é fé, porque fé é se apropriar de uma verdade, é se apropriar de uma promessa, é se apropriar daquilo que Deus disse. Fé não é algo que você gera em você mesmo. Deus não tem compromisso com aquilo que você pensa. Deus não tem compromisso com aquilo que você acha que deve ser. Deus tem compromisso com a vontade dele. E a fé verdadeira então se apoia na vontade dele, para que Deus possa cumprir essa vontade que é sempre boa, agradável e perfeita. Sem conhecimento não há verdadeira fé, porque o conhecimento é o alicerce da fé. A fé usa do conhecimento para atingir as alturas que ela foi chamada para atingir. Sem conhecimento ela não alcança as revelações de Deus, ela não crê naquilo que Deus se revela dele mesmo, por meio da pregação da palavra, por meio do conhecimento da palavra. Sem conhecimento não há fé. Sem conhecimento não vai haver nada de bom acontecer na sua cabeça, no seu coração, de transformações, de vida nova, de esperança.
Tudo brota da palavra, do conhecimento de quem Deus é, e daquilo que Deus faz, daquilo que Deus promete, e daquilo que Deus está agindo na nossa vida. Você quer ver uma pessoa sem esperança? Pergunta para ele, vai fazer um diagnóstico. Se a pessoa está vivendo sem esperança, a pessoa está vivendo prostrada, pergunta para essa pessoa como é que tem sido o seu ato de leitura bíblica. Aí você vai entender o porquê que essa pessoa está vivendo tão prostrada, tão sem esperança, tão sem alegria, tão sem entusiasmo, tão sem ousadia. Porque ele não está enchendo o seu coração do alimento da palavra. Ele não está enchendo o seu coração das promessas do Altíssimo. Quando você conhece Deus, as suas palavras e aquilo que Deus faz, que Ele já fez e continua fazendo, é impossível viver sem esperança. Você pode andar passando por lutas e tribulações, como o próprio apóstolo Paulo diz, nós às vezes ficamos perplexos, às vezes ficamos abatidos, mas jamais perdemos a esperança que está dentro do nosso coração, porque essa esperança é apoiada na revelação de quem Deus é, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele promete. Então a esperança que gera no nosso coração, conhecendo a palavra, ela vai sempre viva e sempre permanecer aqui, enchendo o nosso coração de alegria, de paz, de descanso. Outra coisa, uma pessoa muito atribulada. Você quando encontra uma pessoa muito atribulada, você pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Ela está entendendo pouco do propósito de Deus para a vida dela. Com isso, nos leva a entender que está entendendo um pouco da palavra de Deus. Uma pessoa que confia pouco é porque tem pouco sustento da palavra aqui apoiando o coração e a fé dessa pessoa. Eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 1. Abre comigo Lucas capítulo 1. Você coloca alguma coisa aí para marcar esse texto? Abre comigo Lucas capítulo 1. Essa mulher, ela estava no meio de um paganismo, mas ela creu. Ela só creu porque ela conheceu. Sem conhecimento não há fé. No máximo que vai ter é crença, pensamento positivo, superstição. Tem gente que acredita em tudo, todo tipo de superstição, todo tipo de heresia, mas não crê naquilo que Deus quer que ele crê, porque não tem conhecimento da palavra, não se aprofunda em quem é Jesus, não traz para dentro do seu coração as promessas de Deus. Lucas capítulo 1 vai nos dar aqui uma, como é que fala? A importância de se conhecer. Lucas escreve para um homem como nós, um homem que foi convertido das nações, e ele escreve dizendo o seguinte para Teófilo, que quer dizer amigo de Deus: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de ir até ali as causas de tudo, até as fontes de tudo, daquilo que tinha acontecido, da cerca do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, da visitação do Filho de Deus entre nós. Ele foi até a fonte, faz uma investigação histórica, de tudo que desde a origem aconteceu, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, um relato ordenado de todos os fatos, para que você tenha, olha o versículo 4, vamos ler juntos, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Grifa essa expressão, se você não grifou ainda, porque eu já passei com esse texto aí nos estudos bíblicos. Grifa essa expressão, plena certeza. Plena certeza. Primeiramente, essa expressão quer dizer que você não vai contestar a verdade que você crê. É uma verdade incontestável. Quanto mais você conhece, se conhecimento não fosse necessário, Lucas não tinha escrito, Lucas não tinha investigado, Lucas não tinha até as fontes, Lucas não tinha até as pessoas que estavam ali testemunhando todos os fatos acerca de Jesus. Conhecer é importantíssimo, porque conhecer é o fundamento da fé, através do conhecimento que a fé se eleva, que a fé atinge as alturas para a qual Deus a chamou. Agora, essa palavra também quer dizer segurança. Segurança, ela é uma palavra usada quando alguém está, por exemplo, num local seguro, protegido.
Essa palavra também quer dizer, né, segurança no sentido de quê? Para que inimigos não entrem, para que inimigos não invadam aquele lugar que está bem guardado e bem seguro, para que os inimigos não venham e atinjam aquela pessoa que está guardada debaixo de uma segurança. Essa palavra pela certeza também é usada nesse sentido, de segurança contra inimigos. Primeiro, uma verdade incontestável. Segundo, uma segurança contra inimigos. Agora, essa palavra também é usada no contexto que é de não cair. Literalmente quer dizer segurança para não cair, o estado de firmeza. Você está firme nessa verdade e nada ao seu redor, nenhuma circunstância, nenhuma mentira, nenhum disfarce de Satanás vai derrubar você dessa verdade. Então essa palavra primeiramente quer dizer que você é chamado a confiar e a nunca duvidar da verdade que você crê. Você precisa caminhar e crescer nessas convicções. Segundo, essa palavra também é usada para que você possa ter segurança e proteção contra inimigos que vêm para destruir a sua fé, arruinar a sua vida, por meio do conhecimento de quem é Jesus, por meio do conhecimento daquilo que o Senhor Jesus fez. Essa proteção então é armada para que os inimigos não te atinjam, para que você não caia, não seja derrubado e não seja derrotado. Ah, pastor, mas se eu for na igreja e eu estou percebendo que o inimigo está se levantando contra a minha vida, e eu fui lá e tem um pastor ungidão, e ele ungiu com óleo a minha testa, o inimigo vai se aproximar, ele vai fazer o que tiver de fazer, porque óleo não vai te proteger, querido. Ah, pastor, mas se eu fizer uma campanha, e nessa campanha eu receber uma toalhinha ungida e levar para casa, ou nessa campanha eu receber um óleo ungido, ungir a minha casa inteira, virar uma lambança na minha casa, o inimigo vai fazer o que tiver que fazer, porque o óleo não vai proteger você, campanha não vai proteger você, oração de ninguém, no sentido assim mágico. Tem oração mágica, né? Oração verdadeira nos traz a graça de Deus, a proteção de Deus. Agora, essa oração mágica, a pessoa vai lá, não tem compromisso, não tem conhecimento de Deus nenhum, não tem a revelação do Senhor nenhum na sua vida, mas ele quer que alguém ponha a mão na cabeça dele para orar, para que o inimigo seja derrotado na vida dele. Querido, o Senhor quer te encher de verdades. O Senhor quer que você caminhe em plena certeza, não caminhar em certeza de terceiros, uma certeza terceirizada. Ah, porque o pastor falou, porque o pregador falou, porque o conferencista disse, porque eu vi na internet. O Senhor quer que você, o coração, esteja firme na palavra, porque o inimigo vem para te derrubar, ele vem para te destruir, ele vem para arruinar a sua vida, e a firmeza na palavra e no conhecimento da palavra é que te dá essa segurança contra os ataques de Satanás. Pastor, mas aí meio diferente daquilo que a gente ouve. Sabe por quê? Porque o óbvio é o simples, e muitas vezes as pessoas não querem acreditar no simples. É muito mais fácil acreditar numa pessoa que faz uma oração, ele treme, ele muda a voz, ele bate o pé no chão e você arrepia todo, do que acreditar simplesmente que você deve crer, apenas descansar na sua fé e na verdade que o Senhor comunicou ao seu coração. Dentre as peças da armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, nós temos o escudo da fé, e depois nós temos uma arma de ataque, a única delas, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, quando eu creio na palavra, eu recebo esse escudo da fé que me protege. Não é um adesivo do André Valadão que você cola no seu carro, nem a camisa do André Valadão que você compra no site dele, agora estou aqui escrito fé, agora estou ungido, estou abençoado. Querido, o escudo da fé é compreensão, é aprofundamento, é discernimento da palavra, que vai tomando a sua mente, o seu coração, e vai enchendo você de convicção, vai enchendo você de ousadia, vai enchendo você de paz no meio da tormenta, vai enchendo você de santidade no meio da sujeira, vai enchendo você de fé, de ousadia, no meio daquilo que tudo diz não, você diz sim. Aí as pessoas perguntam, por que sim? Porque a palavra promete, porque Deus promete, e Ele não é o homem que imita. Então eu sei, e nessa verdade eu avanço, nessa verdade eu caminho, nessa verdade eu prossigo, nessa verdade eu me levanto, nessa verdade eu caminho, nessa verdade eu descanso. É muito mais difícil crer no simples, é muito mais esforço permanecer no simples do que você se emaranhar naquilo que é complicado.
Não estou dizendo, queridos, que não tem pessoas que são homens de Deus e mulheres de Deus, sabe, que são diferentes de nós, mas a mesma verdade vai servir para ele e vai servir para mim, porque Deus não muda. Minha fé precisa da palavra. Sem a palavra eu não tenho certezas, sem a palavra eu não tenho segurança, sem a palavra eu não tenho firmeza. Você levado por todo lado por vento de doutrina e doutrinas de vento, mentiras e artimanhas do inimigo para derrotar minha vida e destruir minha vida. E assim você, assim toda a igreja. Última coisa que eu queria comentar com você, volta para mim agora no texto, por favor, lá no Evangelho de Marcos, que é um negócio interessante que o Senhor Jesus aqui vai fazer. A fé dessa mulher brotou num ambiente pagão, numa vida pagã, sem Deus, sem conhecimento de Deus. Essa fé nasceu pelo conhecimento da palavra, e essa fé é um exemplo para nós, porque nós devemos crer da mesma forma, porque essa fé resistiu ao tratamento de Jesus. Pela primeira vez e a única vez no Novo Testamento, Jesus vai fazer o que ele fez: se mostrar indisposto a abençoar alguém. Na verdade, Jesus vai para Tiro e Sidom porque queria ficar sozinho, ou pelo menos com seus discípulos. Ele não sabe porque ele queria ir para lá, mas diz o texto que ele queria ficar incógnito, queria ficar num lugar onde ninguém soubesse, como se ele conseguisse. Tem umas coisas que Jesus faz que só Jesus sabe. A gente não entende. Eu dou risada, eu só rio. Jesus quer estar num lugar ninguém sabe dele. Há pouco tempo aquele menino veio cantar aqui, o Anderson Freire, teve lá em Lagim. Aí o nosso amigo aqui, o Edgar, o Anderson Freire andando lá na praça, o Edgar tirou foto dele, mandou, colocou no Facebook: Anderson Freire em Lagim. Anderson Freire vai em Lagim, todo mundo sabe, já está no Facebook, já está no Instagram, todo mundo tira foto. Agora imagina, Jesus está num lugar e ele quer que as pessoas não incomodem ele. Como? Onde que esse homem chega, a luz brilha. Onde ele chegava, Satanás se manifestava. Sabe por que essa menina ficou possessa? Porque sentiu a presença do Deus vivo em fogo ardendo no território dele, e queria destruir a vida dessa menina. O mais interessante, tem um detalhe que a nossa Bíblia em português ela não pega, mas a Bíblia de Jerusalém ela traduz conforme é o texto do original. Olha comigo o versículo 26. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. A ideia era que pedia várias vezes. Então, em português também dá assim, rogava-lhe. Literalmente no texto original quer dizer que ela falou isso várias e várias vezes. Por favor, tira o demônio da minha filha. Agora tem um detalhe no texto original que é interessante. Está escrito exatamente assim: que expulse, tirou de dentro esse demônio. E aí fica assim, mas expulsar é tirar de dentro, né? Vou expulsar o Mateus da igreja. Ela estava tão aflita que ela dizia assim: tira esse bicho de dentro da minha filha. A ideia não é simplesmente uma oração para repreender a ação maligna. Eu te repreendo, te amarro em nome de Jesus, né? A ideia é mesmo: tira para fora da minha filha. A ideia é mais ou menos isso. Ela estava tão aflita, tão angustiada, que ela não conseguia trazer à mente aquela cena horrível. Diz no Evangelho de Mateus que ela estava horrivelmente endemoniada. Então nós imaginamos que ela tinha convulsões, movimentos que poderiam até machucar essa menina, porque o demônio sentiu a presença de Jesus e, ameaçado pela presença de Jesus, então ele quer tirar a vida dessa menina, a qual ele estava alojado há não sei quanto tempo que ele estava ali alojado, em paz. A presença de Jesus o incomoda. E ela diz: tira para fora, tira desse bicho, tira da minha filha. Eu não consigo ver minha filha desse jeito. Mas Jesus não responde nada para ela. Ela roga várias e várias vezes. Aqui a resposta de Jesus está, olha, o versículo 27. Mas Jesus lhe disse. A ideia do texto original é que quanto mais ela falava, mais ele respondia. Porque no texto original está escrito da seguinte forma: mas Jesus lhe dizia. À medida que ela ia suplicando, Jesus ia rebatendo. E assim Jesus ia podando essa mulher. É o único lugar no Novo Testamento que a gente vai ver Jesus assim. E com certeza, se Jesus agiu assim, porque tinha um propósito.
Porque quando nós vamos olhar no Evangelho de Marcos, Jesus cura pessoas só de chegar perto dele e tocá-lo. Um homem totalmente leproso chega para Jesus e fala assim: se queres, podes me purificar. Jesus olha para ele assim: eu quero. Tocou nele, o homem ficou curado. Mas por que Jesus então resiste a essa mulher? Porque isso aqui, com certeza, era necessário para quebrantar o coração dessa mulher. Com certeza. Jesus não agiria assim se não fosse o propósito, porque ele conhece corações, ele conhece as estruturas do pecado, ele conhece as paredes do coração dessa mulher. E ele sabe que as paredes do coração dessa mulher eram paredes que precisavam ser quebrantadas para que ela entendesse com quem ela estava lidando e, primeiramente, acima de tudo, entendesse a graça de Deus, que é sempre merecida. Jesus pode ter encontrado nessa mulher uma estrutura de orgulho, ou no mínimo uma estrutura de instinto materno. Porque no Evangelho de Mateus diz o texto que ela clamava a Jesus, e a ideia que é usada lá é o grasnar do ganso. Ela é uma mulher desesperada, uma mãe comum, toda mãe é assim. E Jesus, fazer um parênteses aqui, o Senhor tem que agir na nossa vida como homens e também como pais. Você sabe que o marido e o pai da criança não estavam com essa mulher. Eu não sei se essa mulher era mãe solteira, se era viúva, se o marido estava trabalhando, mas o que nós mais enxergamos são mães gritando sozinhas, mães chorando sozinhas, mães lutando sozinhas. Jesus talvez tenha olhado e enxergado apenas o instinto materno. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês: instinto materno não é mérito para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Quando a graça é chamada de graça, porque não é graça mesmo. Graça é algo concedido sem mérito algum, até o instinto materno. E sabe qual é o contexto que mais quebranta uma pessoa? O contexto que mais quebranta uma pessoa é a família. E sabe que é o contexto onde o Satanás mais investe para destruir? Famílias. Sabe por que a família, que é o contexto que mais quebranta o coração de uma pessoa, que ela aprende a discernir o que é graça de Deus? É porque você vai chorar diante de Deus pela conversão do seu cônjuge, e você ora, Senhor, eu quero que o meu cônjuge seja comigo na igreja. Aí você chega e apresenta diante de Deus esse motivo, diz o seguinte: Deus, esse é o motivo, eu quero ele comigo na igreja. Como é que o Senhor pode negar esse motivo? E Deus não converte seu cônjuge, Deus não converte seu pai, Deus não converte a sua mãe, Deus não restaura o seu filho que está afastado, e você chega com o instinto paterno ou materno e fala: Senhor, como é que o Senhor pode negar, atender o pedido de um pai ou de uma mãe que quer ver a conversão de um filho? O Senhor Jesus fala assim: mérito para mim é nenhum mesmo, você não tem mérito, é graça, e é graça porque é graça, e se é graça é porque não tem mérito. Até o instinto materno é mérito perante Deus, o instinto paterno é mérito perante Deus. Deus não aceita mérito ou justificativa nenhuma, a não ser aquilo que nós apresentamos da nossa fé e do nosso entendimento da graça puramente, que age segundo o querer dele, não segundo o meu querer. É o que a mulher responde. Jesus vai resistindo a essa mulher, e essa mulher insistindo. A ideia é que ele passou várias e várias vezes essa cena. No texto de Mateus fala que ele estava andando na rua e a mulher vinha gritando atrás. Os discípulos: Senhor, olha o escândalo, tu é um mestre e essa mulher está escabelada, é uma mãe, atende essa mulher. E ela vai gritando cada vez mais. Quando ele chega dentro dessa casa, essa mulher se prostra. Aí Jesus fala assim: não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Sabe o que eu fico maravilhado? É porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Porque se Jesus estivesse falando isso na nossa geração mimimi hoje, essa mulher tinha ido embora. Que é isso? Isso é uma afronta, isso é uma humilhação. Nunca fui tão humilhada na minha vida. Não é assim que a gente ouve? Nunca passei tanto desaforo. Irmão, nós estamos numa época onde as pessoas elas não conseguem de forma nenhuma serem contrariadas, porque são mimadas, porque são pessoas que estão achando que pode alguma coisa diante de Deus, ou tem algum mérito diante de Deus. Jesus dá um golpe no orgulho dessa mulher, e essa mulher entendeu onde Jesus queria chegar, e ela responde: Senhor, eu sei. Ela se submete por completo
a vontade de Jesus ao chamado de Senhor. Primeiro ela chama de filho de Davi, depois agora ela completa com o Senhor. Tu és Senhor, a vontade é tua, mas eu quero que você saiba de uma coisa: até as crianças comem de um ossinho de galinha, até os cachorros comem de um ossinho de galinha que as crianças jogam debaixo da mesa. Isso aqui é uma expressão de mais esvaziamento do que essa. Você está entendendo onde Jesus quis chegar com essa mulher? Você está entendendo onde Jesus quis levar essa mulher? Com esvaziamento por completo. Senhor, a tua graça é tão graça que eu me esvazio por completo diante dela. Eu não a mereço, mas Senhor, eu entendo que até os cachorrinhos às vezes pegam um ossinho que é uma criança. Tem até uns vídeos na internet, tem um menino dando bobeira, aí vai o cachorro, boca nele, boca e sai correndo e fica chorando porque roubou dele um pedaço de pão, com um osso de galinha. Esse é o esvaziamento que o Senhor Jesus foi tratando essa mulher. Todo orgulho, todo instinto maternal foi sendo esvaziado para que permanecesse uma fé pura na graça daquele que faz todas as coisas conforme o querer dele, não conforme o meu querer, não conforme o seu querer. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você está quebrantado o suficiente para ouvir uma palavra dessa de Jesus? Você está preparado para o tratamento que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado por alguma questão e Jesus não te responde? Agora seja sincero para dentro de você mesmo. Se Jesus te atender do estado que você está agora, você vai reconhecer o que Ele fez foi pura graça ou porque você merecia aquilo que Ele tinha que fazer na sua vida? Sabe por quê? Porque mais do que abençoar, Jesus quer transformar nosso coração, meu irmão e minha irmã. Jesus conhecia as paredes do coração dessa mulher. É por isso que Ele segurou um pouco a bênção até esvaziar essa mulher por completo de toda a autojustiça e de tudo aquilo que ela pudesse vangloriar diante de Deus. Ela ficou unicamente pela graça. Isso é graça. Graça é quando você se desprende de qualquer coisa que você possa apresentar a Deus e só apresenta a sua mão vazia de fé e diz: Senhor, eu creio, eu não posso, nada tenho para te oferecer, apenas minhas mãos vazias eu levanto até ti e espero que o Senhor, por um ato de misericórdia, olhe para essas mãos vazias e encha ela de bênçãos. Isso é graça. Isso é compreensão da graça. Isso é assimilar o que é a graça de Deus. E muitos nunca vão chegar, a não ser que o Senhor conduza essa pessoa a um tratamento, a uma pedagogia de esvaziamento. Você acha que não foi isso que Deus fez com Jacó? E o mais interessante é que Jacó atravessou o val do Jaboque. E ao atravessar o val do Jaboque, ele tem então um encontro com o Senhor. E é interessante que a expressão Jaboque quer dizer literalmente esvaziar. Deus lutou com Jacó, e Jacó lutou com Deus, até que Jacó fosse completamente esvaziado e prostrado ao chão reconhecesse que Deus é Deus. O Senhor está te esvaziando. O Senhor está quebrantando o seu coração. O Senhor está tirando o seu orgulho. O Senhor está tirando a sua soberba. O Senhor está tirando a sua presunção e você achar que merece alguma coisa de Deus. Veja que o Senhor Jesus não atendeu essa mulher por ser mãe. Jesus atendeu essa mulher por ser crente, por crer e compreender a graça dele. Aí Jesus fala assim: por causa dessa palavra, por causa desse discernimento que você me apresentou agora, pode ir. Não pelo grito, não pelo choro, não pela causa justa. Você sabia que às vezes, muitas vezes Deus resiste a atender uma causa justa, porque Ele quer tratar o seu coração primeiro? Não pelo choro, não pelo grito, não pela causa justa, mas por essa palavra, por esse discernimento que você me apresentou, que agora você entendeu quem que eu sou. Pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ele encontra ela, vai embora para casa, e a menina está lá estirada no chão, e o Senhor já tinha libertado essa menina à distância. Ele é Deus. Olha aqui para mim, gente. Ele é Deus. Ele não precisou lá na casa da menina. Ele não precisou impor as mãos sobre a menina. Ele tem o controle de Satanás e seus demônios. Não há nada que esteja debaixo ou fora do controle do Senhor Jesus. A questão é se o nosso coração vai estar submisso a Ele ou não, porque Satanás já estava.
Você vê que ele não dá uma ordem, ele não fala, ele não levanta a mão. Ah, então vamos fazer o seguinte: vem aqui comigo, mulher, nós vamos. Qual que é o lado da sua casa? Minha casa é lá. Vamos impor a nossa mão para o lado da sua casa num ato profético. O demônio vai retirar da sua casa. Não precisa fazer nada disso. Jesus liberta essa menina, porque Ele tem poder. Mas, acima de nos abençoar, Ele quer transformar nosso coração. Vou terminar dizendo para você o seguinte: você não pode crer em quem você não conhece. Segundo, o Senhor te chama para ser uma pessoa esvaziada de vanglória, de soberba e de presunção humana, e ser cheio apenas de fé. E fé é fé na graça, naquilo que eu não mereço, mas que Ele é e que Ele faz. E por último, pede a Deus capacitação. Deus para encher seu coração de fé. E além de encher seu coração de fé, encher seu coração de perseverança. Porque isso não é capacidade humana. Ninguém consegue perseverar humanamente. Isso aqui não produz perseverança. Essa carne não pode suportar o peso de pressões. Ela diz, ela esbraveja, ela reclama, ela murmura, ela não consegue. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele paira sobre você e trabalha em você, vai gerando perseverança, que é a capacidade de suportar pressões, crendo que Deus é Deus, mesmo quando Ele não faz, ou quando Ele me prova, até que Ele faça. Deus é Deus, e eu caminho nessa perseverança, amadurecendo meu caráter, me tornando um homem de Deus, se tornando uma mulher de Deus. Caminhar com Jesus é assim. Seria tão mais fácil se ele fizesse uma oraçãozinha simples e expulsasse aquele demônio. Ele libertar a menina, mas essa mulher nunca creria verdadeiramente nesse estágio que Jesus queria que ela chegasse. Ela só queria no milagre, mas não creria na graça e na natureza do próprio Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando lhe clamei por socorro. Antes dele ouvir, tenho que esperar confiantemente no Senhor. Pede a Deus a capacidade de suportar as pressões, até que Ele ouça o seu clamor, o seu grito de socorro, em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração atribulado. Deus abençoe sua família que está passando por luta. Deus abençoe seu casamento que está sofrendo ataques de Satanás. Que Deus renove a sua fé, que Deus encha o seu coração de perseverança e que você vença, em nome do Senhor Jesus.